popularmente conhecida como MIROSC, certo? É a lei que intermedia a possibilidade de concretização do terceiro setor contratar com a administração pública. É a forma da gente poder linkar uma com a outra. Só a título de a gente adiantar, a administração pública, quando ela executa um determinado serviço, ela faz por ela mesma, certo? Saúde, ela faz por ela mesma. Educação, ela faz por ela mesma. Mas ela pode não fazê-lo. Ela pode não abrir mão do serviço e ainda assim possibilitar que uma entidade do terceiro setor o faça. As entidades do terceiro setor, por lei, terceiro setor são aquelas entidades que não são do setor privado, também não são da administração pública. Não são da administração pública porque não são instituídos por lei, não fazem parte da estrutura administrativa do Estado, não tem a finalidade de especificamente regular um nível de serviço público como critério principal da sua existência, mas elas também não fazem parte das entidades privadas porque elas não têm finalidade de lucro. Em regra, elas costumam ser assistenciais, com fins educacionais, elas têm esse viés aí de apoio à comunidade, etc. A mais conhecida, assim, que a gente costuma falar, são as ONGs, ONGs, são as mais comuns, mas existem outras. Tem as OCIPs também, que frequentemente costumam aparecer. A gente também tem as cooperativas, tem as associações, tem as fundações. Existem várias formas de enquadramento dentro dessa perspectiva de terceiro setor. Ok? Formou? Pronto. Por elas não estarem enquadradas dentro da perspectiva da iniciativa privada, elas não se submetem, elas podem se submeter à licitação. Podem se submeter à licitação. Mas a regra principal é que elas não se submetam à licitação, porque a finalidade delas não é oferir lucro, e a finalidade da licitação é a gente trocar. Ó, eu tenho um serviço que possa ser que demande aí você conseguir um dinheirinho e eu preciso executar, mas eu não posso executar. Você pode fazer? Eu quero pavimentar essa avenida inteira aqui, ó. Eu tenho dinheiro para pavimentar, mas eu não vou. Eu estou pagando na pavimentação segundo os estudos que eu fiz aqui, os meus estudos técnicos, que a gente vai ver a formalização dos estudos técnicos, do estudo técnico preliminar, da análise de risco, do documento de formalização de demanda, a gente vai ver a formação do termo de referência. Tudo isso vocês vão ver quando a gente falar sobre licitações. Para a iniciativa privada, quando eu chego e digo assim, ó, eu tenho essa rua para pavimentar aqui, eu tenho dinheiro, mas não quero fazer. Por quê? Conveniência e oportunidade de serviço, vamos encerrar a conversa. Vou te pagar, você insere a sua margem de lucro sobre o valor, que a gente também vai calcular quando a gente fizer os nossos estudos aqui. Você faz o serviço e a gente paga. A contraprestação é essa, a sua finalidade é lucro. Só que o terceiro setor não, ele é educacional, ele tem fim assistencial, a finalidade dele não é lucro. Na grande maioria das vezes ele quer modificar a realidade de uma determinada comunidade, ele quer implementar uma política pública em alguma localidade, ele quer dar acesso à porta de educação, enfim. Ô professor, esse terceiro setor, ele se encaixa em desconcentração? Não é desconcentração porque eles não fazem parte da estrutura administrativa. Você só desconcentra se você estiver dentro da estrutura administrativa. Mesmo que seja indireta. E eles não são nem direto nem indireto, eles estão fora. Eles nem são criados por lei. Eles são criados pela iniciativa. A iniciativa privada os cria. Quando eu digo a iniciativa privada, porque é a iniciativa de uma entidade privada. Só que eles não têm fins lucrativos, então eles não são considerados. Vocês estudaram empresarial? Sim. Eles não são empresa. Qual é a definição de empresa? Pessoa jurídica, de direito privado, com finalidade de obtenção de lucro. Eles não são essa definição. Só que eles também não são pessoa jurídica de direito público com finalidade de instituição do Estado. Ele não é uma coisa nem outra. Ele está aqui no meio. Ele é o terceiro setor. Entendeu? Quando a gente formaliza... Alguém falou? Eu?
Não? Quando a gente tem essa possibilidade de tentar contratar essas entidades, eu não vou entrar em muitos critérios, não vou falar sobre dispensa, não vou falar sobre inexigibilidade, a gente vai falar só sobre as interlocuções básicas aqui para a gente tentar entender mais ou menos onde é que a gente está lotado essa circunstância. Quando a gente tenta formalizar algum viés de contratação, a gente precisa de um marco regulatório, a gente precisa de uma lei. O marco regulatório para a gente contratar entidades privadas é a Lei de Licitações e Contratos. Ela define as regras, as formas, as modalidades e etc. para as contratações. No caso do terceiro setor, a legislação que a gente mais utiliza é o marco regulatório das organizações sociais da sociedade civil, que a gente tem a siglazinha MIROSC. Essa é a legislação que a gente utiliza, a Lei 13.019. Dê uma olhada para mim, por favor, no artigo 13. É no artigo 2º, no inciso 7. Alguém lê aí para mim, por favor? 13.019. 13.7. O artigo 2º, não é isso? Segundo. Pode começar. Para os fins desta lei, considera-se Inciso 7. termo de colaboração, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Propostas pela administração. São 3 formas de contratação das entidades de terceiro setor por intermédio da Lei 13.019. É esse que Laércio acabou de ler, que é o termo de colaboração. No termo de colaboração envolve a destinação de recurso financeiro. Só que quem faz a proposta é a administração. A administração vai dizer, eu tenho um determinado serviço que eu preciso aqui que seja prestado. Por exemplo, eu não tenho condições de regulamentar e dar continuidade nos serviços públicos do meu hospital. Eu preciso de uma entidade que faça a gerência dele. Alguém pode me dar um exemplo de onde é que isso acontece aqui? Em Miguel Calmon. O hospital de Miguel Calmon é constituído e funciona integralmente por intermédio de uma entidade do terceiro setor. Ela que coordena tudo e envolve a transferência de recursos financeiros. E foi a administração que chegou e disse, tenho aqui um hospital, vou publicar um edital, aqui as regras do meu serviço, da minha funcionalidade, de quanto eu tenho, quais são os serviços que eu preciso que preste. Eu não tenho condições de dar conta. Se habilitem aqui, obviamente haverão todos os processos que a gente não vai tratar aqui. Aquela que levar, dentro das características que eu apontei no edital, aquela que levar, vai fazer a gerência da administração da entidade inteira aqui, do hospital inteiro, e eu vou pagar todo mês pela execução do serviço. Só que a entidade não tem como finalidade oferir lucro. No final do mês, a entidade não pode ter, tive um superávit aqui de 600 mil. Não. A finalidade é a gestão, pagamento de funcionários e a execução dos serviços. Ok? Bom, depois a gente fala sobre o resto. Agora, o próximo, por favor, o 8. Termo de fomento. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta pelas organizações da sociedade civil. Essa é a diferença. Envolvam a transferência de recursos financeiros. Em regra, as duas são muito idênticas. Você tem um serviço que precisa ser prestado, vai envolver descentralização de recursos financeiros. A diferença é, em uma administração diz, eu preciso. Na outra empresa chega e diz, eu observei
que tal serviço seu assim, 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 ou está ineficiente, ou não é regulamentado, ou tem um determinado aspecto aqui que você não está abrangendo. Vou te apresentar uma proposta para que você lance um edital, para que eu possa me capacitar e concorrer. E vai envolver descentralização de recursos financeiros também. Certo? Bem parecido. A finalidade é a mesma. Qual é a finalidade? Injetar recurso, para que um serviço seja avaliado. Pode ler o 9, por favor? Não, é o 8A. É. Acordo de cooperação. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos. Eu preciso também executar um determinado serviço, preciso realizar uma determinada atividade, mas não vai ter dinheiro em troca, não. Alguém sabe me dar um exemplo prático, resumido? A AGES é uma entidade filantrópica, é uma fundação, se eu não me engano. Não sei se ainda é, não sei se é. Aqui eu acho que é uma pessoa jurídica de direito privado mesmo, que é dinheiro. Mas eu acho que, não vou usar a AGES como exemplo não, eu não tenho certeza. Mas em regra é uma universidade, por exemplo, a FACAP. Sim, é. A FACAP. Autarquia. A FACAP é uma fundação mista, meio fundação, meio autarquia. Pronto, a finalidade da FACAP é ensino superior. Ela é metade. Se ela quiser, por exemplo, eu preciso de campo para os meus estagiários em direito. Eu preciso de campo para os meus estagiários de enfermagem, de medicina. Eu faço o quê se eu não tenho um hospital para colocar eles? O hospital precisa de gente para trabalhar, a procuradoria precisa de estagiário, até porque está carente de servidor. O que é que eu faço? Vamos fazer um acordo de cooperação? Eu te entrego os meus servidores e você funciona como uma entidade escola. A gente troca o serviço. É só uma cooperação. Certo? Ficou claro? Massa. Não tem dinheiro. Só para contextualizar para vocês. Concursos específicos, esse assunto pode ter certeza que vai cair. E são esses 3 tópicos aí que vão se embananar. Vai trazer o conceito de um dizendo que é o outro. Então, recomendo que deem uma olhada. Contratos de gestão, em regra, são esses contratos que a gente está falando, que são formalizados pelos 2 primeiros, pelo termo de cooperação e termo de fomento. É um instrumento que fixa metas de desempenho. No caso do hospital, eu tenho uma meta de desempenho. Preciso saber quais são os meus indicadores, o que eu preciso formular, onde é que eu preciso ir, quais são os serviços que eu preciso prestar, quais são os índices que eu tenho que alcançar. Pode ser firmado com órgãos da própria administração, no caso das agências executivas. Vamos lá. O terceiro setor, a gente tem ONGs, OCIPs, cooperativas, associações, mas existem também as agências executivas. Alguém sabe me dar um exemplo de uma agência executiva? Elas fazem parte do sistema S. Sebrae. SESC, SENAI, SEBRAE, todas elas se encontram aqui, ó, no terceiro setor. Hã? Senar, todas que compõem o sistema S. Essas são do SESC, que começam com C. Mas é também do sistema S. Elas podem ser, no caso desses contratos de gestão, a gente pode firmar com as agências executivas ou com as organizações sociais. Ó, esse assunto em regra, quando ele costuma cair em prova, nas provas que vocês vão fazer aí adiante, né, aos que forem fazer provas, ele não costuma cair muito assim, por exemplo, quais são os procedimentos adequados para a realização de uma inexigibilidade do termo de fomento. Em regra não cai isso. Pelo menos nas que eu tenho visto não cai assim. Em regra costuma cair a parte conceitual mesmo. De o que é acordo de cooperação, o que é termo de fomento, o que é um contrato de gestão, quais são as agências executivas que podem firmar esse contrato. Vai cair esse tipo de circunstância. Eu não vou tratar com vocês sobre os critérios para a formalização de um contrato de gestão. Não vou. A gente vai tratar sobre a formalização de contratos quando a gente for falar sobre licitações, porque é realmente mais importante. Aí eu já falei com vocês do termo de parceria, não falei?
um instrumento específico para o vínculo entre o poder público e as OCIPs. Só para clarificar para vocês, eu quero formar uma ONG, eu quero formar uma OCIP, que é uma organização social... A organização da sociedade civil de interesse público, isso, muito obrigado. Eu quero formalizar uma ONG, que é uma organização não governamental. Eu quero formalizar uma OSC, que é uma organização de sociedade civil. Eu quero formalizar uma dessas aqui. É só chegar no cartório ali. Tá feito? Não. Existem todos os critérios, existem vários critérios para a formalização dessas entidades do terceiro setor, inclusive o respaldo do Ministério da Justiça. Eu não posso simplesmente, eu não chego simplesmente, vou lá, bato o martelo, crio ali junto meia dúzia de pessoas e digo que está feita, não. Existe um caminho a ser trilhado para a gente chegar nesse lugar. Ficou claro? Ficou? Ficou não foi? Quem tem dúvida, qual é a dúvida? Na hora da prova, ele Não, isso não vai ser, isso aqui, o que vai ser cobrado para vocês na prova é o que está aqui. Eu não vou além não, viu? Não vou além não. O que a gente está colocando aqui, está trazendo aqui. Até porque, se eu não estou enganado, você não consegue encontrar nos manuais uma definição muito específica sobre a Lei 3019. Você não vai achar ela esmiuçada. Para você conseguir encontrar definições melhores, até modos de atuação, etc., conjunturas mais próprias sobre o marco social, marco regulatório das organizações sociais da sociedade civil, Miroski, normalmente você tem que ir para um livro que fale só sobre ele. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Não vou jogar com vocês isso aí. Licitações, muito provavelmente a gente vai fazer isso, viu? Vocês vão ter que ir um pouco mais fundo, porque é objeto de trabalho, é objeto de demanda judicial, é objeto de concurso. Vocês vão ter que aprender licitações. E eu Hã? Oi? Tu vai ter que aprender também? Está trabalhando com licitação agora? Porque a licitação estava na Secretaria de Finanças. Descentralizou, abriu para cada um agora. Aí não, aí vai centralizar na administração. Tá em finanças, vai para administração? Na verdade vai voltar. Deveria ser da administração. Na verdade a lei que cria as secretarias estava lá antes. E aí houve um desmembramento, não sei porquê, de outra gestão. Aí foi para finanças. Foi para finanças. Agora vai voltar para a administração. Aí eu vou ter que aprender. Entendo que tem que ir para a administração, porque a licitação tem por base o princípio do planejamento. Quem realiza o processo de planejamento dentro da administração pública é a Secretaria de Administração. Não seria da administração se tivesse um planejamento. Mas tem. Planejamento é administração, não da secretaria. Junta, né? Normalmente é assim. Vamos lá, aqui ó. Organizações sociais, OS e OCIP, não integram a administração, são entidades do terceiro setor, privadas, sem fins lucrativos e colaboram com o Estado. Organizações sociais, OS. Vínculo é o contrato de gestão, a qualificação é ato discricionário do executivo e a atuação, ensino, pesquisa, saúde, cultura, esse aqui é o objeto das OS. OCIP, que são organizações de sociedade civil de interesse público. O vínculo é o termo de parceria, que é aqueles também que a gente formalizou lá na 13019, ok? A qualificação, o ato de vinculação tem que preencher os requisitos em lei e tem direito a uma titulação. Essa titulação para as OCIPs quem dá é o Ministério da Justiça. Proibições. Sindicatos e instituições religiosas não podem ser OCIP. Por quê? Porque já existem pessoas jurídicas que regulam essas duas entidades. Então você não pode ter uma igreja que é a igreja OCIP. Você não pode ter um sindicato que é um sindicato OCIP. Por quê? Porque já existem figuras jurídicas que regulam cada uma dessas pessoas. Ok? Entendeu ou não? Entendeu? Pronto. Essa é a nossa questão aqui inicial. Descentralização administrativa. O Estado cria as entidades de administração direta, a gente falou disso. Empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquias, fundações e também tem as associações públicas para especializar um determinado serviço em específico. Fomento é o recurso. O Estado apoia e qualifica as entidades privadas, OS ou CIP, para executar atividades de interesse social. Controle, todas estão sujeitas a controle de finalidade pelo ente instituidor e ao controle financeiro pelos tribunais de contas. A gente formaliza os termos, dependente de quais sejam eles. As entidades precisam prestar contas do que está acontecendo. Seria assim? OCIP? Sim. A diferença entre uma OS e um OCIP é só o objeto que elas executam. As OCIPs, elas costumam ter um objeto mais... Está tudo dentro da mesma coisa aqui, ó. A diferença é que as OCIPs, elas têm objetos mais alargados e elas costumam envolver recursos financeiros quando elas contratam. É só definição de critério de por que um ou não outro. Essa formação aqui, em regra, está voltado só ensino, pesquisa, saúde, etc. Em regra, a gente costuma fazer acordo mesmo. Porque você não tem interesse de oferir recursos, você só quer mesmo ensino, propagar ensino, ou desenvolver algum nível de pesquisa. Entendeu? Já a OCIP, ela costuma associar a contratação de servidores em geral, costuma gerir serviços públicos de maneira mais alargada, é mais pelo porte, tamanho. Mas aí é ato vinculado, não é? O quê? A qualificação da OCIP é vinculada e é de ensino institucional. O institucional não poderia ser mais alargado do que o ato vinculado? Mas é justamente É o inverso? não, mas aí é que está a questão, ó. O ato vinculado aqui é porque para ela se caracterizar como OCIP, ela precisa de características específicas. E uma dessas características específicas é a questão da titulação. Já essa daqui, ela é discricionária porque ela não precisa de tantos critérios, até porque ela não, por exemplo, ela não vai tomar conta de um hospital inteiro. Seria mais simples a atuação. Entendeu? Ela não vai tomar conta de um hospital inteiro, ela não vai gerir uma universidade inteira. Ela vai executar um serviço mais diminuto, então ela é discricionária, porque ela não precisa de tantos requisitos a serem preenchidos. Certo? Eu não queria muito entrar nessa discussão não, porque... Mas não, é uma curiosidade mesmo, não porque é. a gente pensa assim, mas nunca vi. Elas por muito tempo, as duas, elas foram mal vistas. Por muito tempo elas foram mal vistas. Inclusive teve 2012, 2013, se eu não me engano, teve uma edição de meses, foram meses no Fantástico, falando sobre desvios de verba de X OCIPs no país. Em que os desvios, por exemplo, de uma daqui da Bahia que passou em, sei lá, metade dos municípios foi de 500 milhões. Sabe? Elas são em regra, existe essa possibilidade de elas serem mal vistas, porque se você virar um pouquinho a chave para o lado, você começa a fazer o que a entidade não te oferece. Então, assim, elas dependem muito de gestão, elas precisam ter um controle muito mais rígido. Aí, eu tenho meu pé atrás. Eu, enquanto procurador, enquanto advogado público, tenho meu pé atrás com esse tipo de contratação. Hã? Eu tenho meu pé atrás, né, com as entidades do terceiro setor. Por conta das entidades de terceiro setor, não. Mas isso daí não precisa de... É porque... Não precisa de licitação, no caso, né? Não, elas podem se submeter à licitação, mas em regra elas não se submetem. Não é mais fácil. Quando a gente vai fazer a contratação, a gente submete os contratos de gestão, que tem uma lei específica para os contratos de gestão, que a gente também não vai tratar. E eu trouxe a lei 13019 porque ela costuma cair em concurso. Porque senão também, se fosse uma situação mais operacional, por exemplo, eu não traria para vocês. Por exemplo, a gente vai falar em licitações, a gente vai falar sobre a questão da necessidade de dotação orçamentária, mas a gente não vai falar da 4320, que é a lei que regulamenta o direito financeiro no Brasil. Eu não vou tratar. Se vocês tiverem a 4320 na disciplina de direito financeiro é uma outra história, mas eu não vou tratar com vocês a 4320. Entenderam? Pronto, eu não queria entrar muito
Ceará aí não. Ó, como eu estava dizendo, elas às vezes são mal vistas e o processo de fiscalização em cima delas é um pouco rígido. E apesar delas não fazerem parte da descentralização administrativa especificamente ali, toda vez que você formalizar um contrato com elas, elas vão se submeter à apreciação do Tribunal de Contas. Entregou dinheiro, o Tribunal de Contas avalia. Deve ter coisa assim de um mês, mais ou menos 2 meses, eu entrei com um pedido de anulatória no TCE, justamente porque uma entidade do terceiro setor, uma associação, finalidade educacional, ela prestava serviços eram serviços na parte educacional de creches, com creches. E ela recebeu um recurso, gastou de maneira adequada, mas não prestou conta direito. E na troca de gestão, o novo presidente entendeu que era problema do presidente antigo e não era dele. E não reparou a prestação de contas que havia sido apontada como deficitária. E eles estão precisando devolver, atualizado hoje, deve dar uns 900 mil. E quem tem que devolver é a cadeia dos 3 presidentes que ocuparam a cadeira enquanto o procedimento do TCE funcionou. Então, assim, a gente tem dessas porque, como se trata de unidade do terceiro setor, mas que em determinadas medidas funciona com a fiscalização do serviço público, não existe certa estabilidade em alguns espaços. Por exemplo, a formação dos conselhos, da chefia, liderança. Então pode acontecer que alguém não tão preparado entenda que não é problema meu. Tem meu nome lá, fui que prestei conta, mas quem foi notificado para resolver o problema foi quem? Você não responde em seu nome, você responde em nome da entidade. Se a entidade tinha uma pendência e você foi notificado que era você quem estava na cadeira na hora para resolver, se você não resolveu, você também está no meio. E não se enganem não, que isso também funciona com o prefeito, viu? Com o governador. Ah, mas porque foi a gestão de 2020. Foi uma gestão de 2020 que não prestou. Que não prestou conta do gasto de serviço de saúde e agora o DENASUS está cobrando de mim. Eu tenho que prestar conta? Não vou prestar conta. Você tem que prestar conta. Não vou. Se não prestar conta, seu nome vai pro bolo. Não vou. 40 dias depois chega a notificação do DENASUS. Você agora também é alvo de investigação. Você não quer prestar conta por quê? Tem o que esconder? Enfim, o controle financeiro delas é feito pelo TCE para checar não só a condição de quanto recebeu, mas como gastou e se sobrou dinheiro. Tudo tem que estar bem definido, dentro de um plano de trabalho estabelecido, dentro de uma organização posta, para prestar contas, porque é dinheiro público. Vocês já viram a tese? Se vocês já viram, acho que vocês não viram, porque acho que vocês têm que ver nessa matéria. De que, por exemplo, eu tenho aqui 600 mil reais de investimento privado para construir uma ponte. É 600 mil reais de investimento privado para construir uma ponte. Só que quando eu avaliei aqui, não dá. Aí eu pedi ajuda ao poder público. Aí o poder público me deu 100 mil. Eu terminar a ponte. Na mesma conta, viu? O poder público foi e botou o dinheiro na mesma conta lá, para construir a ponte. Esse dinheiro agora é público ou privado? É todo público. Todinho. Você vai ter, se você antes não precisaria prestar conta porque o dinheiro era seu, você constrói a ponte do jeito que você quiser. A gente conjecturando aqui que seria possível eu chegar em qualquer lugar e dizer, vou fazer uma ponte aqui. Né? Não é assim que funciona, mas trabalhando a possibilidade de eu chegar e dizer assim, aqui merece uma ponte, vou fazer com o meu dinheiro. Se eu puder construir, eu não tenho que prestar conta a ninguém, a não ser a minha empresa.
Mas se cair R$1 público, o dinheiro é público. E a prestação de contas passa a ser específica de tudo. Hã? No Rio de Janeiro, a conta era 3 milhões, assim, pelo setor público, né? Aí o cara foi lá e fez a conta por 300 mil. E deu uma confusão, né? Porque Dessa, né? Teve um caso, onde foi, meu, que fizeram a ponte 3 vezes, a ponte caiu, com as chuvas, Rio Grande do Sul. A comunidade juntou e fez a ponte. Gastou 1/10 do valor que já tinha sido gasto e já fazia 10 anos que a ponte está lá. Ano passado. Hã? Mas é assim, Não, esse caso é mais anterior, mas teve esse também teve esse agora. agora também. 1/10 do que havia gastado e a ponte está em pé. Como era aquela conta? Não era? A ponte de Chumala, lá em uma ponte. Foi construída no final da década de 90, começo dos anos 2000. O vereador conseguiu uma emenda parlamentar de 50 mil para fazer a ponte. Ele fez com 5 mil. Não passa carro de jeito nenhum, ela vai condenar. Ele se elegeu ano passado de novo. Mas a ponta era para passar carro ou boi? Passa carro? Ou moto, ou Ou bicicleta, ou gente. Não, ela não jardim. Ah, não passa. Passa É, não pode passar carro. É porque é para passar gente só. Mas é porque ela não passa já porque ela é estreita ou porque ela não Passa aguenta? jegue. Ela não Tem jegue lá. agora vai cair, ela tá toda rachada. É que nem a barragem, ele também arrumou o dinheiro lá de fazer a barragem. O prefeito vai fazer a barragem que tem acima da cachoeira. Fizeram. Não sabe, essa aí a gente não sabe a história de quando foi de verba, mas fizeram na Maracutaia, que acontece, a barragem tá toda rachada. Qualquer dia a gente pode ter uma... Guardem os exemplos de vocês para a gente falar de licitação quando a gente falar sobre estudo técnico, análise de risco, termo de Mas referência. a história das pontes lá é famosa, porque teve. E aí a ponte chama Ponte de Gilmar. Mas teve um na cidade que já caiu. No princípio da moradia. Na cidade que já caiu. O cara fez a ponte, só passa um carro por vez, imagina. Não sei porque o povo não tinha carro naquela época. Na entrada ali. Ninguém tinha carro lá. Na entrada, né? Não, para passar para o hospital, o outro lado da cidade, o rio passa no meio. O cara fez a ponte estreitinha e só passa o carro. Aí ele disse, não, que dá para passar dois. Eu digo, 2 carrinhos de mão. Passa, Aí aí teve não que passa. explicar que na época que duplicou também foi de bastante valor e tempo para mim ficar quase 2 anos, eu tinha 10 anos de idade, quase 2 anos de trabalho para virar. 2 pessoas correndo e passar por outras estradas. Bacana. Então, guardem esses exemplos que a gente tratar quando a gente falar sobre licitações. Essa parte do terceiro setor eu trouxe mesmo para vocês, só que fazia parte da ementa mesmo, porque só para vocês terem um contexto, eu não tive esse assunto na faculdade. Para não dizer que eu não tive, a professora da gente teve a decência de explicar para a gente o que eram agências executivas. Foi toda a informação que eu absorvi durante a faculdade. Alguém tem alguma dúvida para a gente pular para o próximo? Não? É dúvida que a gente tem, né? Mas. Então faça. Hã? Pergunte. A dúvida é que não vai lembrar de estudar, ué. Aí não dá para É ajudar. muita coisa, muita informação. Muita informação. E vocês vão ver informação em licitações. Ah, E vocês vão ver informação em licitações. Podem dormir direitinho, respirarem fundo. Você aprendeu mais com a prática, não foi? Hã? Você aprendeu mais com a prática. Licitações? Você falou assim, quase não viu na faculdade. Isso aqui, esse assunto que eu dei para vocês aqui agora, integralmente na prática. Agora é isso que eu estou dizendo, ó. Lá somos em 3 procuradores. Lá somos em 3. 2 não tem ideia do que é isso. Porque quando a gente precisou enfrentar o problema, um estava no controle e o outro estava emprestado à Câmara. Então quando o problema chegou, quem precisou ajustar fui eu. O problema cessou. Quando o problema cessou, eles 2 voltaram. Né? Um tempo depois eles voltaram. E agora a gente não tem mais meio de intermediação de contratação do terceiro setor. A gente costuma fazer contratação do terceiro setor, para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente vai trabalhar os serviços de SUAS e SUS. Vocês sabem o que é SUAS? Sistema Único de Assistência Social. Isso.
Nós temos 2 sistemas únicos hoje, 3 sistemas únicos hoje. Segurança pública. Mas esse daí eu nunca vi funcionar, por isso que eu falei 2, 3. Você nunca vi funcionar. É um sabor sistema único. Temos 2 em execução e em plena execução. É o Serviço Único de Saúde e o Serviço Único de Assistência Social. É o SUAS e o SUS. Quando o Bolsa Família dá problema, É o SUAS. É. O CAD único é feito pelo SUAS, todo tipo de política pública de natureza assistencial ou socioassistencial, CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Formação de Vínculos, POP, tudo isso faz parte da estrutura SUAS. E o SUS vocês conhecem, porque o SUS está difundido aí desde a Lei 8080 de 92, então assim, é mais conhecido. Essas 2 legislações, elas permitem a contratação por meio das organizações sociais da sociedade civil. Quando a gente trabalha, por exemplo, a média e a alta complexidade do SUAS, por exemplo, as casas de acolhimento, os lares de idosos, porque às vezes esses serviços eles não pertencem à estrutura do município. Às vezes são estruturas que já estavam ali antes do município ter a obrigatoriedade de regulamentar sobre aquele assunto. Elas já existiam. Então o que é que acontece? Eu não tenho como desfazer aquilo dali que já está ali, às vezes o pessoal já confia no serviço, o serviço já funciona de maneira adequada. O que é que eu faço? Por intermédio dessas entidades que costumam ser do terceiro setor, né, porque elas não têm finalidade lucrativa. Uma casa de acolhimento ou um lar de idoso não tem finalidade lucrativa. Em regra, elas prestam um serviço socioassistencial. E aí a gente formaliza esses níveis de contratação para que o poder público possa injetar recurso para aquela entidade continuar funcionando. Ficou mais? Agora eu vi. Bom, que bom. A gente vai agora para bens públicos. A disposição dos bens públicos, ela é do Código Civil. Deixa eu botar o artigo 99 do Código Civil. É ele que regulamenta a classificação dos bens. E a gente tem como conceito, né? São todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias. É que é assim, ó. É União, Estado, Distrito Federal, município e suas autarquias e fundações públicas, certo? A classificação, bens de uso comum, especial e dominicais. Vocês já viram isso? Não. Vocês não viram? Vocês já estão reais? Sim, Não. Não? Direito foi online. Reais? Então é a mesma coisa que não. Direito das coisas que é direito real. Direito real. Acho que reais deve ser a cadeira mais chata de se ver. Sim. Sim. Saco. Ó, vamos lá. Foi online. Bens de uso. Essa classificação está disposta no artigo 99 do Código Civil. É ele quem regulamenta quais são Vou ganhar agora. quais são os bens públicos, quais são as definições para bens públicos, as suas categorizações. A gente tem como bem de uso comum destinado ao uso coletivo e não tem necessidade de consentimento específico. Mar, rio, estrada, praça, todas essas elas são bens de uso comum. Eu não preciso especificar em uma lei, um decreto, uma portaria, quem é que tem acesso ao mar, quem é que pode ter acesso a uma praça, quem é que pode ter acesso a uma estrada. Eu não especifico isso. Por quê? Porque elas são de uso comum. E a praia? Hã? E a praia? A mesma coisa. O pessoal quer privatizar. Pra mim são umas crescentes, né? Resort lá que só que... Fazem Ter acesso fazem e tal. na tora, né? No popular, na tora. A aula estive agora na aula de Pernambuco e numa parte da aula de Alagoas. Tem lugar que você não tem acesso caminhando. Você tem que entrar nos beach clubs desses,
Ou então, a depender do hotel que você entre, para você ter acesso à praia. Porque eu que não ficar, não vou ficar no hotel, vou ficar numa pousada no centro, porque eu achei a pousada mais bonita, mais barata. Vou ficar nesse lugar. Para eu ter acesso a esse local, eu preciso encontrar um lugar para estacionar o carro e achar um beco ou uma viela que passe entre um resort e um beach club para poder acessar a praia, porque não tem acesso facilitado. E dependendo do local, você ainda tem que consumir para poder ficar aí. E sem contar que em alguns lugares, por exemplo, você estende a sua toalha no chão e bota a sua... A praia do Flamengo. Assim, E chega alguém e diz assim, é do hotel, tem que sair. Ali naquela região do Estela. Você vai chamar quem para resolver? Porque o Naquela Estado época- que deveria resolver era não permitir que esses espaços tomassem conta da hora da praia. Ali naquela região de. Não tomaram conta. Naquela região de praia do Flamengo, Estela Mar, está tudo assim. Mas assim, ó, mas dentro desse lugar, você ainda tem uma zona de praia pública. Porque você tem lugares onde você tem praças compridas, onde você consegue estacionar. Carneiros, em Pernambuco. Porto de Galinhas. Aí você vai para Lagoas. São Miguel dos Milagres, Maragogi. Não tem acesso à Praia Bonita, não. Você não vê Praia Bonita. Se você quiser ver Praia Bonita, você tem que entrar numa viela ou então ficar num beach club ou num resort que tem acesso à praia. Hã? Você não vai. A maioria das pessoas, por exemplo, que ficam acho que eu conheci mesmo, devia ter feito isso, mas não fiz. Que ficam em Maragogi, por exemplo, não ficam em Maragogi, porque a praia do centro de Maragogi não é bonita, Maragogi é horrível, parece uma favela. o lugar inteiro parece uma favela. O lugar inteiro parece uma favela. Você está caminhando, tem esgoto caminhando pelo meio da rua. O lugar é um desastre. O pessoal fica na cidade vizinha. Aí, se você quer ir para as praias bonitas que são mais organizadas, é resort, beach club e companhia limitada. O pessoal fica na cidade vizinha e fica indo e voltando de carro todo dia. O que é que o Porque o bem de uso comum. Aí o povo tá E a tendência é aumentar. E aí todo mundo acha que ele é muito fácil de chegar. Hã? Em Maragogi tem aquela foto do Jeep, né? Que a galera tira que tem um coração. Aí todo mundo acha que é muito fácil aqui. Em Maragogi é muito aí fora que é fácil de se encontrar. É muito. A cidade parece que está permanentemente em guerra. Tem trator em tudo quanto é lugar, buraco em todo lugar, lixo no chão, fede. A praia fede. Eu já fui em... Mas se vocês quiserem ir as praias que ficam mais afastadas do município de Maragogi são lindas mesmo, viu? O caminho de Moisés mesmo é sensacional, podem ir. Viu? Mas vão com essa realidade, que eu mesmo não sabia, cheguei lá e não fiz. Os bens de uso especial, eles são destinados à execução de um serviço administrativo ou um estabelecimento público. Um hospital, uma escola, uma repartição pública. É um bem público que está afetado a uma destinação, a uma finalidade. E os bens dominicais ou dominiais constituem patrimônio disponível. Como é que funciona? O patrimônio ele era um bem de uso comum, estava ali para todo mundo usar. Eu decidi edificar um prédio. Quando eu edifiquei o prédio, ele virou automaticamente um bem dominical, um bem dominial. Quando eu decido que aquele prédio deve ser utilizado para, ele vira um bem de uso especial. Faz essa volta aqui. Como é que a gente faz isso? Por meio de ato administrativo. Tem que ter ato administrativo para definir o que é bem de uso comum, o que é bem de uso especial e o que é bem de uso dominical? Deve. As prefeituras e o Estado fazem? Eu nunca vi um decreto dizendo que tal lugar é uma praça, a não ser que ela tenha sido recentemente construída. Nunca vi. Às vezes constrói e nem só faz um cartaz dizendo a Praça Nova não sei aonde. O decreto se publica, eu nunca achei. Mas todos eles têm que ter o ato administrativo competente, ou um decreto ou uma portaria,
vai depender de como a lei orgânica vai definir quais são os critérios de afetação, para definir qual é o nível de utilidade do bem. Às vezes só no PDD1, né? No PDD1 o local vai ser. Constrói rua e tem que ter o local da praça. Alguns, quando teve a publicação do CDC, né, que é o Código das Cidades, quando teve a publicação do CDC 2010, 2011, alguns municípios e alguns estados criaram por intermédio das suas legislações de zoneamento, criaram essas definições aqui e algumas travou, né? Tal lugar por lei é uma praça. Eu não aconselho, porque se um dia você decidir que ali não é mais espaço para uma praça, que você quer fazer outra coisa, você tem que fazer uma lei para tirar aquilo ali do lugar. Mas alguns lugares fizeram. Alguns definem critérios específicos. Eu também não aconselho. Critérios para onde deve ter. Que existem legislações, por exemplo, a legislação ambiental, né? O Código Florestal, Código Ambiental, ele define alguns critérios, associado também à lei 6766, que é a lei que define sobre a utilização do solo do servidor, solo público, né? Ela estabelece alguns critérios que têm que ser seguidos, como por exemplo, se você vai realizar um loteamento, 30% do loteamento tem que ser reservado para uma área verde. Por quê? Porque é uma premissa da legislação ambiental. Então, algumas dessas premissas foram utilizadas para tentar definir como era e onde é que ficaria uma praça. Não aconselho muito não, porque as cidades elas costumam ser dinâmicas e você pode encontrar uns probleminhas depois na frente. Você faz agora está ótimo. Na frente você tem um problema na mão. Por isso que tem, eu acho que de 5 em 5 anos faz a realidade. O PNDU, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, Plano Estadual e Plano Municipal. Ah, faz? É? Certeza. Eu recomendo só por desencargo de consciência. Eu recomendo só por desencargo de consciência. Porque se não fizer, veja só, tem rio. Se não fizer, tem uma turma que esmaga, tira o rio, tira tudo da beira do rio. Mas vocês são... Mas não tem PDD1 porque não tem obrigação. 220 mil habitantes não precisa. Não tem. Mas eu Mas não faz. O Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano tem que se envolver. Porque o crescimento da cidade para onde vai? Não tem. Não tem. Então, que não tem nada, a gente tem um código de posturas. Só. Apenas. É para a saúde. Hã? Crescimento de canhão, descendo vai para a saúde. É saúde. Mas tem um rio. Aí a galera quer tirar. Tira, mata ciliar. Vai Não, tudo no rio. vocês são gestores do licenciamento ambiental? Sim. São? Vocês licenciam? Que bom. Lá também, vocês também licenciam. Então... B.O. dos grandes. B.O. dos grandes. Perdi até o... Time. Vamos ver, da prefeitura, ninguém sabe. Vamos lá, ó. Afetação e desafetação. Eu disse para vocês antes que aí você tem um determinado bem público que ele precisa ser dada a categorização. Se ele é um bem de uso comum, se ele é um bem de uso especial ou se ele é um bem dominical ou dominial. A afetação é a atribuição de uma finalidade pública a um bem, torna ele de uso comum ou especial. Certo? Afetar torna de uso comum ou de uso especial. E vocês se lembram que o dominical é um bem sem uso. Eu não posso afetar, eu estou afetando um bem para que ele fique sem uso. Não. Eu desafeto. E se eu desafeto, eu só não afeto de novo. Ele vai ficar lá parado. Pode ser por lei ou ato administrativo. Em regra, as afetações e desafetações elas costumam acontecer por decreto. É mais comum elas acontecerem por decreto.
Desafetação é a retirada de destinação pública de um bem. O bem deixa de ser de uso comum ou especial e passa a ser dominial. Ele passa a não ter uma finalidade específica para isso. É necessário? É necessário. É o que tem que ser. Até porque você precisa fazer com que as entidades que compõem a administração pública possam ter controle do seu próprio patrimônio. A Secretaria de Saúde precisa entender qual é o limite de prédios que ela tem para poder dividir os serviços dela. A Secretaria de Cultura precisa entender quais são os espaços que ela tem possibilidade de, por exemplo, fazer uma festa. Secretaria de Cultura vai fazer aonde? Eu posso fazer a festa aqui na orla do rio? É de uso comum, está afetado, não está? Apenas bens desafetados podem, em regra, ser alienados. Então, assim, o Hospital Teixeira Sobrinho, que está lá parado, está parado? Não. Não? Mas quanto tempo parado ficou? Passou. Ele voltou. Quando ele estava parado, se ele não for desafetado, ele não podia ser vendido. Mas ninguém está usando. Mas não desafetou. Você tem que desafetar para poder alienar. E como é que a gente aliena? Licitação. A gente aliena por licitação. Ok? Alienar é vender. Aqui é importante muito mais para uma condição de gestão e de organização administrativa do que especificamente para conceituação ou caracterização em si, né? De alguns é só a título de caracterização, mas o afetar e desafetar é mais por uma questão de organização mesmo. Você pode afetar um bem temporariamente, você pode afetar um bem permanentemente, você pode desafetar. Isso pode acontecer de maneira permanente ou não permanente. Vai depender muito da necessidade. É nessa situação aí que torna um bem patrimônio em si? Já é patrimônio, independente de qual seja a característica dele. Se ele é dominical, se ele é especial ou comum. Através disso aí, ele é patrimônio. não precisa afetar para poder tornar ele... Para tornar ele bem público, não preciso. Eu preciso da afetação e desafetação mais por uma noção de organizar mesmo o que eu vou fazer com ele. Se eu vou vender, se eu não vou vender, se eu vou destinar ele para algum serviço específico. Ó, um exemplo de afetação e desafetação temporária foi durante a Covid. Vários espaços viraram hospitais. Não eram hospitais, se tornaram hospitais. E não ficou hospital depois que a pandemia da Covid passou. Eles voltaram ao que eram antes. Aqueles que tinham uma destinação específica voltaram às suas destinações específicas e outros não. Alguns até continuaram como hospital. Alguns hospitais foram ampliados e, enfim, algumas partes administrativas dos hospitais que estavam afetados para o trabalho administrativo viraram parte integrante da ação assistencial e alguns outros não. Por exemplo, haviam espaços, e isso aconteceu muito em Salvador, que eram espaços públicos, que eram bens de uso comum e foram afetados como um hospital de campanha. Você botou ali aquela tenda, montou aquelas UTIs improvisadas ali e afetou aquele espaço. Aquele espaço temporariamente virou um hospital. Lá em Juazeiro teve eu estava lá fazer era um estacionamento. Sim. E montaram um hospital. Era o estacionamento da UPA. Fizeram uma hospital de campanha lá. Montaram o hospital de campanha, né? Sim. Tá, deixa eu ver que horas são aqui. Eu vou entregar as provas para vocês, viu? Não é regime jurídico, não. Vou entregar as provas de vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. E aí eu dispenso vocês.
Quem foi que falou